Opa, boa tarde pessoal. Pessoal que está aí fora está convidado, né? Bora lá. Boa tarde, tudo certo, tudo bem? Professor Moacir aqui, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer revê-los, tá? Olha só, meus amigos, nós vamos estudar licitação agora. Pessoal que está em casa, boa tarde também. Eu estava pensando em qual assunto veria logo com vocês, né? Porque eu estou vendo os assuntos na ordem de importância para a prova da OAB, né? E aí, licitação, juntamente com contratos administrativos, é um assunto que historicamente sempre caiu muito. Se você somar os dois, a licitação está ali entre os que mais caem, né? Juntamente com serviços públicos, que foi a matéria que nós já vimos, né? E agentes públicos também é uma matéria que cai muito. Pela lógica, eu deveria ver agentes públicos com vocês. A questão é que tem uma reforma administrativa prestes a sair e sempre é uma discussão sobre isso, né? Esse assunto vai mudar daqui a pouco. Será que vai cair na OAB? A lógica é que não, porque se você vai cobrar da pessoa um conhecimento que ela não vai usar porque vai ser modificado, né? Mas a gente não sabe como é a cabeça dos examinadores. Com licitação aconteceu o quê? A lei de licitação estava prestes a mudar, a lei 8666, ser trocada pelo que nós vamos estudar agora. E aí todo mundo achou que não ia cair licitação, por isso. Mas caiu licitação mesmo assim. Então, a gente não sabe o que tem na cabeça deles. Agora, então, por isso que a gente vai estudar licitação agora. Pela lógica, seria agentes públicos, né? Nós vamos estudar agentes públicos também. Mas resolvi estudar logo licitação, porque uma matéria é o contrário da outra, né? Enquanto agentes públicos, o que é mais importante, está prestes a mudar, licitação acabou de mudar. Então, está novinho em folha aqui. Nós temos uma nova lei. E eu estou aqui com o material atualizado para vocês e nós vamos estudar isso. Eu vi eu já tinha decidido que íamos estudar licitação agora, né? E não agentes públicos. E eu vi uma postagem de um blog especializado, entre aspas, né, em exame de ordem. E aí nossa, esse cara falou isso, porque ele disse que ia passar um bom tempo sem cair licitação em prova da OAB. Nossa senhora, a minha aposta é que ele está totalmente errado, né? E eu pensei até, nossa, então eu já tinha decidido ver licitação com vocês e ele falou isso, mas na verdade eu não concordo com ele de jeito nenhum e ele está errado, né? Se quando a lei estava prestes a ser mudada, caiu. Quanto mais agora que a gente tem uma lei nova, que está muito falada, todo mundo falando dela, com um monte de coisa nova e muita coisa que não mudou também, pessoal, né? Porque a gente fica, mudou a lei, então é um assunto novo, mas tem muita coisa que não mudou e que pode cair sempre, né? Que pode cair sempre, enfim. Então, eu resolvi a gente estudar licitações e contratos administrativos em vez de agentes públicos, porque é uma lei nova e pode cair também, e a probabilidade de cair é alta, eu diria até altíssima, que é justamente o contrário do que disse o rapaz lá do exame de ordem, que não é da área do direito administrativo, né? Ele faz as postagens sobre a prova da OAB em geral, data de prova, tá? Enfim. E eu resolvi confiar no meu taco depois desses anos todos, dando aula de direito administrativo, acompanhando a prova da OAB, advogando para a administração pública, né, sendo servidor público. E vamos lá, vamos apostar nisso aqui, tá? Bem, pessoal, o tema de licitação ele tem a sua base nesse artigo 37, inciso 21 da Constituição. Aí estão os fundamentos do tema, tanto do tema licitações como do tema contratos administrativos, que são temas irmãos, são temas tratados na mesma lei, né? A rigor, o contrato administrativo é o prêmio para quem vence a licitação, né? Você vence a licitação para celebrar o contrato administrativo.
Então vamos lá, vamos dar uma estudada no que diz a Constituição. Eu marquei 3 coisas aí, pessoal, dentro do que a Constituição fala, né? Primeiro ela fala da regra, que a regra é ter licitação, né? É uma regra que tem exceções, que são os casos de contratação direta. Nós vamos estudar aqui dispensa e inexigibilidade de licitação. Tá frio aqui, né? Tá frio só aqui na frente. Olha só, então, a Constituição começa dizendo, ressalvados os casos especificados na legislação. Então, a Constituição já começa dizendo que nem sempre vai ter licitação, porque haverá exceções. Certo, beleza. Mas aí ele vai dizer a regra, ó. A regra é a partir daqui. O que diz essa regra? A partir daí, ó. As obras, serviços, compras e alienações, enfim, as contratações da administração pública serão feitas, né? Essas contratações serão feitas mediante licitação, que é uma competição. Então, a administração, quando for contratar com alguém, tem que fazer licitação. Essa é a regra que decorre do próprio texto constitucional, tá? Então, essa é a primeira parte do que a Constituição diz. A regra é licitar. E aí nós vamos estudar as exceções. E aí, pessoal, depois dessa regra, eu marquei 3 coisas importantes aqui, né? Primeiro, a grande base, o grande princípio da licitação, que é o princípio da igualdade, que é o mesmo princípio por trás, o mesmo princípio que é a base do concurso público, né? É dar igual oportunidade para quem queira celebrar contrato com a administração, para quem queira trabalhar com a administração pública. Essa é a base, o princípio essencial, né? O grande vetor da matéria. Não tem muito sobre o princípio da igualdade, né? Não tem muito o que dizer aqui. Eu estou ainda vendo essa parte, pessoal, mais introdutória do direito administrativo, ela não tem caído muito na OAB, né? Ela não tem caído muito. Mas nós vamos ver. A gente vai ver o que é essencial aqui no cursinho, à medida que forem passando as aulas, tá? Então, o princípio da igualdade. Primeiro, essa é a primeira coisa que eu resolvi marcar. Segunda coisa. Isso aqui, pessoal. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta. Gente, isso aqui significa uma coisa, ó. Manutenção do equilíbrio inicial, equilíbrio financeiro inicial, né? Vou botar aí equilíbrio inicial. Quando uma empresa ganha uma licitação, que ela oferece uma proposta de preço, ela diz, olha, eu vou vender meu computador por R$1.000 para você. Pronto, ela fez essa proposta. Ou eu vou oferecer o meu serviço de vigilância a R$3.000, um posto de vigilância, né? Uma pessoa trabalhando, enfim, um horário lá, uma pessoa trabalhando permanentemente naquele horário. Pronto, aí você diz o preço na sua proposta, né? Na hora que você diz aquele preço e o seu preço ganha a licitação, você tem um equilíbrio. Você vai ter X de lucro, vai ter X de gasto com folha de salário, com tributos, com, enfim, suas obrigações trabalhistas em geral, né? E você tem um equilíbrio. Pronto. Esse equilíbrio inicial ele tem que ser mantido. De maneira que, por exemplo, se na sua proposta de preço você considerou uma determinada alíquota de imposto de renda que você ia ter de pagar, se essa alíquota de imposto de renda mudar, você vai ter um pouquinho de prejuízo. Então, você vai ter que melhorar o preço para você ter o mesmo lucro de antes, certo? Isso é a manutenção do equilíbrio econômico financeiro inicial. Isso é um direito de quem contrata com a administração, né? É até um contraponto em relação considerando a matéria passada, que tem a ver com essa, porque para você celebrar uma concessão ou permissão de serviço público, tem que ganhar uma licitação. A concessão e a permissão são contratos administrativos, né? Então esse tema tem a ver com o anterior. Lá, em matéria de serviço público, tem o princípio da modicidade das tarifas, né? Que a tarifa não pode ser cara demais. Essa manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial é um contraponto à modicidade. Então, se você pensar no preço da passagem de ônibus, enquanto o usuário tem direito que a passagem não seja cara demais, a empresa tem direito de manter o lucro que ela tinha antes.
para não ter prejuízo ao longo do contrato. Isso significa que esse preço vai ter que ser reajustado à medida em que a inflação for corroendo esse preço, os custos da empresa, a mão de obra da empresa, os gastos que a empresa tem, à medida em que esses gastos forem aumentando e que o tempo for passando, né? Essa tarifa vai ter que ser revista. Então, é um contraponto, esse princípio é um contraponto ao princípio da modicidade das tarifas. Tá? Um é direito do usuário, o outro é direito da empresa. Pois não? Eu observo que, principalmente em relação ao serviço, não tem essa mudança de preço, né, de valor que é contratado em licitação. Geralmente, até hoje, todos que eu vi terminam com o mesmo preço. Agora, o que muda muito é a questão do combustível, né? Sim. Olha, eu passei 4 anos chefiando um setor de consultoria jurídica e pegava muito pedido de repactuação de preço para analisar, né? E a gente vai falar até disso aqui na sequência. Tá? Vamos lá, nós vamos falar disso, de repactuação. Olha só, aliás, é o último ponto da nota de aula de contratos administrativos, né? Que eu entreguei para vocês só a de licitação, né? Mas eu já enviei a de contratos para a Ingrid, ela vai só mudar o cabeçalhozinho e entregar para vocês. Então, olha só, então a Constituição diz, ó, obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas lá da época da proposta. Então, você tem que manter aquelas condições iniciais. Isso é uma garantia constitucional para a empresa que celebra o contrato. Pronto, o que mais? Ó? O qual, né? Esse o qual aí é o processo de licitação, né? O qual, aí pronto, a outra coisa que eu resolvi marcar. Somente permitirá as exigências de qualificação técnica e... Deixa eu zerar isso aqui. Pronto, vamos lá. Ó, agora essa parte aqui. Ó. As exigências de qualificação para você participar de uma licitação, elas têm que ser as mínimas possíveis. Então, veja, para você fazer uma licitação para uma concessão de transporte coletivo, né, de ônibus, você não pode exigir, eu exijo que a empresa tenha 10 anos de experiência no setor. Mas por que essa exigência? Quer dizer que uma empresa com 2 anos não pode não prestar o serviço? Então, você exigir que todas as 100% da frota de ônibus da empresa seja nova, 0 km. Será que isso é imprescindível para ela cumprir a obrigação dela? Será que um ônibus com 1 ano de uso não cumpre a obrigação? Então, veja, as exigências para se participar da licitação, elas têm que ser apenas aquelas que sejam indispensáveis. Tá? Então, veja, esse inciso é a base do assunto, o que é mais importante no assunto está aí. Tá? É a grande fonte do tema licitações. Vamos seguir, pessoal, vamos lá. E aí, ainda dentro da parte constitucional ainda, né? A Constituição tem esse artigo 22, enfim, inciso 27, que diz que compete à União, pessoal, fazer normas gerais em matéria de licitação e contratos administrativos. As normas gerais são feitas pela União. Estados e municípios podem fazer normas específicas, sim. Por exemplo, o município de Sobral pode fazer normas sobre a licitação das áreas próximas ao rio Acaraú, que tem a ver com o patrimônio histórico da cidade, onde Sobral nasceu. Enfim, então os estados e municípios podem fazer normas específicas e a União pode fazer normas gerais. Se a União não fizer a norma geral, a norma geral é a lei de licitações, a lei 14.133, a nova lei, né? Se a União não fizer a norma geral, estados e municípios podem fazer a norma geral? Não podem, porque aqui, pessoal, é a competência privativa da União, é o artigo 22. Lá no artigo 24 da Constituição é que tem a competência concorrente. Aí é o seguinte, na competência concorrente, a União faz a norma geral mesmo. Só que na competência concorrente, se a União não fizer a norma geral, estados e municípios podem fazer tudo, inclusive normas gerais. No 24, que é a competência concorrente. No 22, não. 22 é a competência privativa. Significa que se a União não fizer a lei geral de licitações, estados e municípios não podem fazer, não. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Oi? Vamos lá. Pronto, aí já saindo da parte constitucional, né? Sendo bem objetivos aqui. Vamos lá.
quem deve realizar a licitação? Pessoal, todo ente público faz licitação, inclusive empresas públicas e sociedade de economia mista. Só que tem um detalhe, as empresas públicas e sociedade de economia mista não fazem em relação à atividade fim. E é lógico isso, né? Você vai no correio botar uma carta lá nos correios, você não precisa ganhar uma licitação para botar uma carta nos correios. Você não precisa ganhar uma licitação para fazer um empréstimo no Banco do Brasil. Então veja, empresa pública e sociedade de economia mista, né, que são as empresas estatais, né, elas não precisam fazer licitação em relação à atividade fim delas. Agora, se os Correios forem contratar uma empresa para construir um prédio, aí precisa fazer licitação. Para comprar água, para comprar roupa, comprar carro, moto, aí precisa, porque é atividade meio. Entendido? Assim, fora esse detalhe aí das estatais, todo ente público e todo ente controlado pelo poder público, inclusive indiretamente, precisa fazer licitação. Até as subsidiárias das estatais. Então, o Banco do Brasil tem empresas filhas, BB Seguros, BB Consórcios, são as elas são controladas pelo poder público. Ainda que sejam controladas indiretamente, mas não importa. Tá? Então, todo ente controlado pelo poder público precisa fazer licitação. A única exceção é essa atividade fim aí das empresas estatais. Certo? Beleza? Pronto, aqui nós já estamos dentro da nova lei, pessoal, tá? E já aqui, ó, os objetivos da licitação. Seleção da proposta mais vantajosa, isonomia, tudo bem, já estava na lei antiga. Mas tem um monte de coisa da nova lei aqui, ó. Isso aqui. Desenvolvimento nacional sustentável já estava. Isso aqui é uma longa história, né? Mas vamos lá. Seleção da proposta mais vantajosa. Sim, a administração não é boba. Ela usa a licitação para fazer a melhor contratação possível para ela, né? A escolher a melhor proposta, a proposta que tenha a maior qualidade e o melhor preço para a administração. Então, ela usa a licitação para selecionar a proposta mais vantajosa. Tá, o outro objetivo é a isonomia. Já falei, é o princípio da igualdade, está na Constituição, né? Tratar todos de maneira igual, dar oportunidade para quem queira contratar com a administração pública. Pronto. Isso aqui não estava. Isso aqui é coisa da nova lei. Preços não superfaturados, nem manifestamente inexequíveis. Ou seja, preços justos. O preço nem pode ser caro demais e nem pode ser barato demais para não prejudicar a empresa. Porque se você prejudicar a empresa, você está prejudicando a economia de certa forma. Tá? E esse objetivo não tinha antes da nova lei. Tá? Inovação também não tinha antes da nova lei. Isso aqui está na nova lei. E isso aqui tem tudo a ver com a nova modalidade de licitação que foi criada, que se chama diálogo competitivo. É a nova modalidade. Nós vamos ver aqui rapidamente. Eu acho que eu até andei mencionando com vocês, não foi o diálogo competitivo, né? Nas aulas anteriores. Pronto. Aí, pessoal, o desenvolvimento nacional sustentável já tinha na lei anterior, mas isso aqui é muito importante, né? Caiu uma questão uma vez na prova de juiz federal, prova subjetiva. O que o princípio do desenvolvimento nacional sustentável fez nos outros dois? Os outros dois que tinham na lei anterior era esse aqui, ó, os dois primeiros. Seleção da proposta mais vantajosa e isonomia. O que esse último princípio fez nos dois primeiros? É para você dizer, responder. O que acontece, pessoal? Vamos lá. Desenvolvimento nacional. Aqui é um núcleo de informação. O que é desenvolvimento nacional? É favorecer empresas que geram emprego no Brasil. Então, eu vou favorecer as empresas que produzem no Brasil, que é mais importante do que favorecer a empresa brasileira. Veja, eu vou favorecer a empresa brasileira também. Mas antes de favorecer a empresa brasileira, eu vou favorecer a empresa que produz no Brasil. Porque você pode ter uma empresa brasileira e não produzir no Brasil. Você pode ser uma empresa estrangeira e produzir no Brasil. Porque a questão é gerar emprego e desenvolver a economia aqui. Né? Então, desenvolvimento nacional, desse ponto de vista, de gerar emprego, de fazer a economia crescer, de desenvolvimento qualitativo também. Por exemplo, o que é desenvolvimento qualitativo? Eu vou favorecer a inclusão das pessoas com deficiência. Então, eu vou favorecer as empresas que contratam pessoas com deficiência.
Eu vou favorecer micro e pequenas empresas, que também é uma maneira de desenvolver o país, inclusive do ponto de vista qualitativo, né? Pronto. Isso é o desenvolvimento nacional. Eu vou favorecer determinadas empresas, tá? Ora, se eu vou favorecer alguém, pessoal, eu estou mudando isso aqui, não estou? A isonomia. Se eu estou dizendo que vou privilegiar alguém, eu estou mexendo na isonomia. Eu estou dizendo, olha, tá, isonomia, todo mundo é igual na licitação, mas não é tão igual assim. Porque eu vou favorecer microempresas, empresas que empregam pessoas com deficiência. Então, esse princípio, esse objetivo, não é que é princípio também, esse objetivo do desenvolvimento nacional sustentável, ele interfere na isonomia, tá? E ele interfere também na proposta mais vantajosa. Tem uma coisa chamada margem de preferência, que você compra um produto por um preço mais caro, só para favorecer a empresa que produz no Brasil. Eu vou explicar a margem de preferência. Ora, quer dizer que eu tenho uma empresa estrangeira que não produz no Brasil e ela tem um produto mais barato. Eu tenho uma empresa que produz no Brasil com um produto mais caro. Eu vou comprar o produto mais caro só para favorecer a empresa que produz no Brasil. Então eu estou interferindo na seleção da proposta mais vantajosa, não é? Porque a visão que se tinha era que proposta mais vantajosa era apenas a mais barata. Isso era visto de um ponto de vista quantitativo apenas. Proposta mais proposta mais vantajosa era a proposta que tinha um melhor preço para a administração, e agora não. Agora a proposta mais vantajosa é vista como a proposta que mais favorece o desenvolvimento nacional, o princípio da isonomia, né? Certo, pessoal? Pronto. E esse desenvolvimento ele tem que respeitar o meio ambiente, tem que ser sustentável. Então ele tem que preservar os recursos naturais, que eles são finitos, né? Inclusive nós estamos prestes a passar por uma das maiores crises hídricas da história, né? Nossa conta de energia, que já é cara, vai ficar mais cara. A licitação ela tem que levar isso em consideração. Esse desenvolvimento nacional tem que ser sustentável. Tem uma coisa chamada medidas de compensação, que é uma possibilidade de a administração exigir da empresa que ganha a licitação uma contrapartida. Essa contrapartida ela pode ser de vários tipos, né? Por exemplo, a administração pode fazer uma licitação para comprar vacina e exigir da empresa que vender a vacina alguma coisa. Dizer, olha, eu compro a vacina, mas você ensina o Butantan a produzir essa vacina. É uma medida de compensação. Pronto, dentro dessas medidas de compensação, você pode exigir medidas de compensação ambientais. Então, por exemplo, a empresa que ganhou, o consórcio de empresas que ganhou a licitação para construir a usina hidrelétrica, o Belo Monte, né? Essa última aí, Belo Monte. E lá o rio ficou poluído, as comunidades perderam a comida delas, o peixe do rio que ficou sem peixe. Pronto, você pode exigir como medida de compensação no contrato administrativo que a empresa vencedora da licitação faça um trabalho ambiental ali, de limpar o rio, reflorestar, enfim. Aliás, isso é uma das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos, né? Nós vamos falar de contratos administrativos, mas está dentro desse espírito de desenvolvimento nacional sustentável, certo? A outra coisa, né? A administração favorecer produtos reciclados, né? Que reduzam o consumo de plástico, tudo isso. Lá na AGU, é cheio de regrazinha para a gente peticionar. Agora ninguém imprime mais, né? Tudo eletrônico. Mas até quando a gente imprimia, o papel era reciclado, a fonte tinha que ser a ecofonte, que era para economizar a tinta, né? Tudo dentro desse espírito aí do desenvolvimento nacional sustentável. Certo? Eu não posso nem demorar demais falando dessa parte mais introdutória, pessoal, mas assim, ela tem umas novidades aí, né? Dentro disso que eu falei, então é importante. Pessoal, princípios específicos da licitação. Aqui está cheio de novidade, cheio de novidade aqui, certo? Vamos lá, planejamento. O planejamento e a eficácia, pessoal, eles são irmãos. O que é a eficácia? É cumprir o que foi planejado, certo? Cumprir o que foi planejado. Então, a administração, por exemplo,
ela vai comprar papel, ela tem que planejar o exercício financeiro inteiro. Porque senão vai incorrer numa coisa chamada fracionamento de despesa. Você compra papel agora, depois compra de novo, compra de novo, compra de novo. Você tem que fazer um planejamento, né? E eficácia é você cumprir o que planejou. Já eu digo que é eficiência, enfim. Transparência está muito na moda, né? Tem muito a ver com a publicidade. Um termo em inglês que significa isso aqui bastante, né? Que é o accountability. Accountability é você mostrar o que você está fazendo, prestar contas, ser transparente. Então, você está combatendo a pandemia, o que é que você está fazendo? Você está gastando dinheiro como? Vá mostrando para a sociedade o que é que você está fazendo, o que é que você está gastando. Enfim, isso aí não é novidade. Transparência, planejamento, eficácia, tudo bem. Agora, isso aqui eu marquei, ó, segregação de funções. Olá, boa tarde. Pessoal, segregação de funções, isso aqui é coisa da nova lei, viu? Não é interessante colocar uma pessoa para cuidar da licitação sozinha. A ideia é dividir as tarefas, né? Por quê? Porque você dificulta fraude, Então, você tem o pregoeiro que faz o pregão, lá, que é uma modalidade de licitação, nós vamos ver já. O pregoeiro toma decisões, a autoridade que homologa a licitação é outra pessoa que está acima do pregoeiro. Então, você precisa dividir as atribuições de maneira que dificulte fraude. Porque se você colocar tudo nas mãos de uma pessoa só, é mais difícil controlar essa pessoa que tem um monte de atribuições, né? E é mais difícil ter qualidade esse serviço dela. Porque a ideia é especializar, né? Tem outro princípio aqui que tem a ver com isso, que é a gestão por competências. Já eu falo. Então, segregação de funções é especializar as pessoas nas suas funções. Isso vai facilitar evitar fraudes e tornar as pessoas mais capacitadas no que estão fazendo. Pronto, isso é a segregação de função. Motivação, isso não é novidade. O que é a motivação, né? É pegar o motivo e botar no papel. Todo ato administrativo tem um motivo, mas nem todo tem a motivação. Certo? Vocês conhecem, a gente vai estudar atos administrativos, né? Tem os 5 elementos do ato administrativo: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A gente tem que estudar atos administrativos aqui também. Só que assim, nós estamos estudando as matérias que mais caíram na OAB nos últimos exames. Então, depois a gente estuda atos administrativos. Mas a motivação, pessoal, por exemplo, você vai nomear um ocupante de cargo comissionado. Tem motivo, mas você não precisa dizer a motivação. Você não precisa dizer por que eu estou nomeando você. Não precisa. Tem um motivo, né? Você confia na pessoa, ela tem competência, ou é seu amigo, num cargo comissionado, isso pode, né? Então tem um motivo, mas você não precisa botar no papel. Mas muitos atos administrativos precisam da motivação. Você vai demitir a pessoa que aplicar penalidade, tem que motivar. Você vai dispensar uma licitação, tem que motivar. Pegar o motivo e botar no papel. Então, motivação e motivo não se confundem. Aliás, o ato ele tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. A motivação não faz parte do motivo. Motivação faz parte da forma. Isso é uma pegadinha, né? O motivo, a motivação é o motivo colocado no papel, então a motivação faz parte do motivo. Não. Motivação faz parte da forma do ato administrativo. Certo? A gente vai falar disso depois. Mas enfim, motivação é pegar o motivo e botar no papel. Nem todo ato administrativo tem motivação. Todos têm motivo, mas nem todos têm motivação. Tá? Na licitação, a motivação é fundamental. Você não pode nunca reajustar o preço num contrato administrativo sem motivar. Você não pode nunca alterar um contrato administrativo sem motivar. Você não pode nunca dispensar uma licitação sem motivar. Você não pode nunca iniciar uma licitação sem dizer por quê. Você está precisando comprar um produto. Tem que motivar. Pronto. Vinculação ao edital. O edital é a lei interna da licitação. Na nova lei, esse princípio era vinculação ao instrumento convocatório, que é o edital, né? Mas é porque tinha uma modalidade de licitação que não tinha edital, que era o convite. Era a única modalidade de licitação que não tinha edital.
O convite tinha uma carta convite que você enviava para 3 empresas. Só que a nova lei extinguiu o convite, a nova lei de licitações. Acabou com o convite e com a tomada de preço. Então, agora é vinculação ao edital. Por quê? Porque todas as modalidades de licitação que nós vamos estudar aqui, todas as modalidades têm edital. Todas têm. Julgamento objetivo. Pessoal, como o colega falou ali, né? Quase toda modalidade. Eu passei 4 anos chefiando um setor de matéria administrativa, dando parecer de licitação. Toda licitação que houve foi menor preço. O julgamento foi com base no menor preço. Para efeito de prova, esse não é o único critério de julgamento, né? Tem melhor técnica, tem melhor técnica e preço, né? As duas coisas juntas, enfim. Tem maior preço, que é no caso do leilão, quando a administração vai vender alguma coisa, é maior preço, enfim. Mas o julgamento tem que ser objetivo, geralmente é pelo critério do menor preço, que é um critério objetivo. Aí agora tem o maior desconto, né? Que é a mesma coisa do menor preço, só que quando você vai oferecendo a proposta, você vai subindo, né? A administração diz, olha, eu orcei aqui, a pesquisa de preço que nós fizemos aqui, estimou o preço desse produto em R$1.000. Então as empresas vão dando um percentual, depois eu dou um desconto de 10% sobre isso, a outra 11%, 12%, 13%, 14%. E o maior desconto acaba resultando no menor preço, mas é diferente. O menor preço você vai reduzindo, né? 1.900, 800, 700, enfim. Mas o efeito é o mesmo, o menor preço e o maior desconto. Tem uma modalidade chamada pregão, que só pode usar essas duas modalidades, ou o menor preço ou o maior desconto. Sim, pessoal, julgamento objetivo, competitividade, a licitação é uma competição, né? A licitação é uma competição. Celeridade, interessante, isso aqui não tinha. O procedimento licitatório tem que ser rápido. Quando a administração compra alguma coisa ou contrata alguma coisa, ela está precisando. Então, a gente tem que ter agilidade para fazer as compras que a administração precisa e contratar os serviços que a administração precisa. Economicidade, que é uma das faces da eficiência, viu? Eficiência é você ter o melhor resultado possível gastando o mínimo possível. A eficiência é um princípio da economia, né? Que foi incorporado ao direito, no direito administrativo foi incorporado em 1998, através da emenda 19, foi uma reforma administrativa. Mas a eficiência é um princípio constitucional, é aplicável à licitação, a gente vai já ver aqui eficiência, eficácia e efetividade, já virando a página. Mas só dizendo para vocês que a economicidade está dentro da eficiência. A economicidade está dentro da eficiência. E o desenvolvimento nacional sustentável, eu já falei para vocês nesse instante, né? Expliquei, falei, dei exemplos, tá? Aí, pessoal, diz assim, ó, assim como as disposições do decreto-lei, esse decreto que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Civil. Isso aqui caiu um dia desse na OAB. O que acontece? Esse decreto, ele trouxe algumas normas para facilitar a vida do gestor público que tem medo. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa coisa chamada apagão de canetas no serviço público. A gente ouve falar, né? Olha, cuidado para você não ser um procurador rigoroso demais nos seus pareceres de licitação e não favorecer o apagão das canetas. Apagão das canetas é o seguinte, o cara vai fazer uma licitação, você empurra tanta obrigação para ele de motivar, de justificar, que ele acaba não querendo fazer a licitação. Não vou fazer a compra. Está precisando comprar respirador, mas tem que fazer licitação, tem que justificar isso, aquilo, publicar aqui, acolá, tem que especificar no edital, fazer a minuta do edital. É tanta obrigação que a pessoa acaba com medo, né, de fazer uma coisa errada e se responsabilizar. Aí o que aconteceu? Esse decreto ele trouxe algumas coisas. Então, por exemplo, ele trouxe uma coisa fundamental, que quem toma decisões no serviço público só vai se responsabilizar se cometer erro grosseiro. Esse decreto trouxe isso. Você só vai se responsabilizar. Por exemplo, você quer comprar um respirador para a pessoa que está morrendo. Você não sabe se faz uma contratação emergencial, sem licitação, ou se faz uma licitação. Se você fizer a licitação, a pessoa morre, porque não dá tempo de esperar. Se você não fizer a licitação, você corre o risco de levar uma multa. E aí, você está aqui na faca de 2 gumes. Pronto. Você não vai se responsabilizar numa situação dessa, porque você
veja, não é um erro grosseiro. Seja qual for a decisão que você tomar, não é um erro grosseiro, né? O que caiu na OAB sobre isso aqui tem tudo a ver com isso. Que você tem que considerar circunstâncias práticas que motivaram a decisão. Ou seja, tinha uma pessoa morrendo, esperando o respirador. O gestor estava agoniado na situação. Então, antes do Tribunal de Contas aplicar uma punição no gestor, né, ou a corregedoria dele, ou o Ministério Público ajuizar uma ação de improbidade contra esse gestor, antes de isso acontecer, você tem que se colocar no lugar do gestor e compreender a circunstância prática que ele estava vivendo naquela situação. Isso caiu na OAB nas últimas agora. Caiu, acho que a gente vai... Eu tenho umas questões, né? A gente vai resolver as questões na próxima aula, tá? Não lembro se está no meio essa questão, eu acho que está. Mas enfim, quando a lei fala, ó, temos que considerar as disposições da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Quando a lei de licitação diz isso, ela está dizendo o quê? Tem que considerar as circunstâncias práticas antes de punir o gestor. Antes de punir quem toma a decisão. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Tranquilo? Ó, eficiência, efetividade e eficácia. Vamos lá compreender a diferença, né? A diferença entre essas três coisas é importante. Ó, a cereja do bolo é a efetividade. É o mais importante, a efetividade. Imagine, pessoal, que a administração vai construir casas populares. Ela vai construir casas populares. Se ela construir, veja, e ela planejou construir 500 casas populares. Ela planejou. Está lá no plano plurianual que tem a cada 4 anos, a cada gestão, né, a cada mandato, o chefe do executivo tem um plano plurianual. E está lá no planejamento, nesse planejamento, a construção de casas populares. Pronto, você planejou construir 500 casas populares. E você construiu as 500 casas populares. Você planejou e fez. Então você tem eficácia. Opa. Porque você cumpriu o que você planejou. Você fez o que você planejou. Você é eficaz. Tá? Agora, vamos supor que você construiu essas 50 casas populares, mas gastou um dinheiro absurdo, estava tudo superfaturado, e as casas são uma porcaria, casas ruins, cheias de defeito. Pronto, você até teve eficácia, porque você fez o que planejou, mas você não teve eficiência. A eficiência é um conceito do direito econômico, né? É você ter o melhor resultado possível gastando o mínimo possível. Certo? Então é uma questão de otimizar resultados e recursos, né? Ou seja, economizar. Você ter o melhor resultado possível com a maior economia possível. Isso é eficiência, é o conceito do direito econômico. Então, veja, se você construiu as 500 casas e além disso o preço foi justo e a qualidade das casas é boa, então você teve eficiência, você foi eficiente, tá? Só, pessoal, que não vai adiantar nada construir essas 500 casas maravilhosas se ninguém morar nelas, se elas ficarem abandonadas. Do que adianta construir 500 casas populares e ninguém morar nelas? Se o objetivo disso é pegar as pessoas e botar para morar, realizar o direito das pessoas, né? O direito à moradia, enfim. Então aí é que entra a efetividade. Efetividade é você atingir o que foi, é você efetivar, implementar o direito, né? Realizar o direito. Realizar o direito. Então não adianta nada ter eficácia, você construir as 500 casas do jeito que você planejou. Não adianta nada ter eficiência, porque as casas são boas e foram preço justo, se ninguém for morar nas casas. Isso não vai ter a efetividade. Certo? Todos esses princípios, a administração tem que ter tudo isso. Ó, gestão por competência. Aqui, pessoal, é especializar. Então, você vai ser pregoeiro, você tem que ter um curso de pregoeiro, tem que ter estudado para isso, tem que ter a ver com a sua formação, o seu cargo tem que ser para isso. Então, eu vou fazer petição e fazer audiência, então eu tenho que ser do cargo de advogado, que é o meu cargo. Então, eu tenho que ter estudado para isso, eu me formei em direito para isso. Isso é gestão por competência. A administração não vai colocar para ser pregoeiro ou para ser fiscal de um contrato uma pessoa que não tenha qualquer formação para isso e nem tenha um cargo específico para isso. Então, gestão por competência, pessoal,
é capacitar, né? É colocar pessoas capacitadas para exercer as atribuições dentro da licitação. Tá bom? Enfim. Isso é da nova lei, viu, pessoal? A lei anterior não tinha esse negócio de gestão por competência, não. Tá? Nem segregação de funções. Eu já falei da segregação de funções, né? Falei como princípio. A ideia é dividir atribuições, não colocar tudo nas mãos de uma pessoa só para fazer. Você vai fazer um procedimento de licitação, tenha lá um fiscal, tenha uma autoridade para fazer a homologação, tenha o pregoeiro para realizar a licitação ali. Você tem que dividir as atribuições, né? A segregação de funções é muito ligada à gestão por competência. A ideia é colocar cada um para fazer o que é a sua praia, a sua área, a sua especialidade, tá? E dificulta fraude, viu? Você colocar várias pessoas fazendo coisas diferentes dificulta fraude, do que jogar tudo nas mãos de uma pessoa só. Então a ideia é vedada, né? É proibida a designação. Vamos dar uma lida. Isso aqui é o texto da lei, tá bom? Isso é o texto da lei. É vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraude. É o que eu falei para vocês. Se dividir as atribuições entre pessoas diferentes, é mais difícil ocorrer fraude, tá? É mais difícil. Aqui, pessoal, tem a ver com a publicidade. Princípio da publicidade. Vou beber uma águazinha aqui. O princípio da publicidade está na Constituição, está no artigo 37, ele se aplica à licitação. Mas nem tudo na licitação é público, esse é o ponto. Esse é o ponto, isso aqui também já caiu na OAB. Isso aqui. Já caiu uma questão cobrando isso aqui. Nem tudo é público na licitação, tem pelo menos duas coisas que não são. Vamos lá. Então aqui, primeiro aqui a regra, os atos do processo licitatório são públicos. Pronto. É o princípio da publicidade. Ressalvadas. Então, a primeira coisa, pessoal. Informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, o Exército tem um país que vive do ponto de vista da diplomacia, uns vivem ameaçando, eles vivem se ameaçando, o Brasil e a Venezuela, por exemplo, aí, enfim. E aí o Brasil vai fazer uma compra para proteger a fronteira com esse país ou com outro país aí. E essa compra é sigilosa, porque ela tem a ver com a segurança da sociedade. Então, nesse caso, as informações dessa licitação não serão divulgadas. O edital dessa licitação não será publicado como é publicado o edital das outras licitações, né? Então, esse é o primeiro ponto. O que for relacionado à segurança, isso não será público. Isso não será público. Outra coisa. A publicidade será diferida. O que é isso? Ela só vai ocorrer em momento posterior. Então aqui é outra exceção ao princípio da publicidade. Tá? Ela vai acontecer só depois, em duas situações. Quanto ao conteúdo das propostas, até a abertura. Pronto. Isso aqui não é novidade. Uma empresa não pode ficar sabendo do preço da outra empresa até chegar o momento da abertura das propostas, né? Se você vai competir com uma empresa já sabendo qual é o preço dela, você está em vantagem. Porque você já vai chegar lá cobrindo o preço dela. Então, as propostas de preço, elas são sigilosas. Mas elas são sigilosas até o momento da sessão de licitação. Naquele momento ali, as propostas são reveladas. Por isso que, nesse caso, a publicidade é diferida, porque ela só acontece depois. Tá? Outra situação em que a publicidade é diferida. Ela só acontece depois. Gente, aqui é interessante. O orçamento. Isso aqui estava no regime diferenciado de contratações e agora está dentro de toda a licitação. O que acontece? A nova lei de licitação, pessoal, ela pegou as regras do pregão, pegou as regras do regime diferenciado de contratações, o RDC, juntou tudo e aplicou agora a toda licitação. O que era do pregão e o que era do RDC agora serve para todas as licitações. Uma das regras do RDC é essa aqui. Gente, a regra agora é a administração não revelar o orçamento dela.
o preço que ela estimou. A gente às vezes faz isso, né? Aliás, nós fazemos isso na nossa vida. Se você quiser vender um carro, né? Você quer vender um carro, aí você sabe que a pessoa tem 100 mil reais prontinho para dar no seu carro. Se você sabe que ela tem 100 mil, você vai pedir 100 mil, 99 mil, né? Se você não sabe que ela tem 100, agora se você não souber quanto ela tem, de repente você chega e pede 50 mil, 60 mil, não é assim, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas a ideia do orçamento sigiloso é essa. A regra agora é as empresas não ficarem sabendo quanto a administração tem para oferecer, ou quanto a administração está disposta a pagar numa licitação, né, numa contratação. Então as empresas vão oferecer o preço delas sem saber qual é o preço que a administração estimou. Isso vai facilitar que as empresas... Porque assim, quando a lógica é, se as empresas sabem que a administração está disposta a pagar R$1 milhão no contrato de vigilância, no contrato anual, elas vão oferecer 999 mil, 998, porque sabem que a administração está disposta a pagar até 1 milhão, né? Se elas não soubessem disso, era mais fácil elas baixarem o preço delas, né? Enfim, então, o orçamento da licitação, que é a estimativa de preços que a administração faz, agora ele é sigiloso. Isso se aplica agora para toda licitação, não é mais só para o RDC, tá bom? Veja. Oi? A base de preço não, ela vai oferecer a proposta de preço. Ela sabe o que a administração vai contratar. A administração vai dizer o que ela vai contratar, né? Mas o quanto a administração está disposta a pagar, a empresa ela não vai saber naquele momento, só depois que passar a licitação. Aí a empresa vai saber. Viu, pessoal? Isso, mas olha só, mas tem uma exceção, porque às vezes o critério de julgamento é o maior desconto. Vamos lá. Às vezes o critério de julgamento é o maior desconto. Ora, nesse caso aqui, a empresa tem que saber quanto é o preço, né? Como é que você vai oferecer um desconto sobre um preço que você não sabe qual é? Então, se o tipo de licitação, que é o critério de julgamento, se o critério de julgamento for o critério do maior desconto, aí nesse caso a empresa tem que saber qual é o orçamento da administração. Entenderam? Então, assim, a regra hoje o orçamento é sigiloso, essa é a regra. E se for licitação pelo critério de julgamento maior desconto, aí o orçamento tem que ser público, tem que ser divulgado. Tá? Tranquilo? Tranquilo? Isso era do RDC, agora é de todo mundo. Princípio da adjudicação compulsória ao vencedor, isso não é novidade, já estava na nova lei, mas é interessante. Pessoal, adjudicar é oficializar um vencedor, né? Geralmente, a autoridade, quando a maioria das licitações que a administração faz é pregão, né? Então, o pregoeiro termina a licitação e manda para o chefe, para a autoridade. Aí a autoridade faz a homologação. O que é a homologação? É dizer que está tudo certo. A homologação é um ato de controle. É que nem o seu filho fez a tarefa, deixa eu ver se está tudo certo. Tá. Então, pronto. É um ato de controle, um ato de forma, a homologação. E geralmente ele faz um termo de homologação e adjudicação, que é o resultado oficial. É como se fosse, o campeão foi o Flamengo, está aqui a entrega do troféu. Tá? A partida acabou, mas tem que entregar o troféu e oficializar o campeão. Isso é a adjudicação. Olha só, pessoal. Então tem esse princípio chamado adjudicação compulsória ao vencedor. Só que tem um detalhe, pessoal. O problema é que nem sempre você é contratado. Às vezes você ganha uma licitação e não é contratado. Por quê? Porque a administração pode revogar a licitação. Tá? Se a administração fizer uma contratação de respiradores e depois ela receber uma doação de respiradores, ela não vai mais precisar comprar porque ela já recebeu a doação. Então ela vai revogar a licitação que ela fez. E ela vai acabar não contratando o vencedor. Então o que significa? Esse princípio significa apenas isso aí, o direito de não ser... aliás, vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, que não significa o direito de ser contratado. É o que eu acabei de falar, né? Mas significa o direito de não ser preterido. Significa o quê? Se a administração for contratar, se ela for comprar os respiradores, ela não pode comprar com o segundo colocado, ela tem que comprar com o vencedor. Isso é que significa esse princípio, tá? Que agora é diferente no concurso público.
Vocês sabem que antes era assim no concurso também. No concurso público, você passava e tinha apenas a expectativa de direito de ser nomeado. Você podia ser nomeado ou não. Aí no concurso mudou. Nós vamos falar disso. No concurso público hoje, você tem o direito, se você passou dentro do número de vagas, você tem o direito de ser nomeado. Não é mais a mera expectativa de direito. Você tem o direito subjetivo. Você tem que ser nomeado. Se passar o prazo de validade e não for, você ajuiza o mandado de segurança e consegue ser nomeado. Agora, na licitação, isso não mudou. Na licitação, ainda é como era antigamente no concurso público. Ou seja, aqui você tem apenas a expectativa de direito de ser contratado. Por quê? Porque a administração pode simplesmente revogar a licitação e não lhe contratar. Certo? Tranquilo? Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Tem que ser um fato superveniente, é uma questão de boa fé, né? Aliás, a boa fé objetiva ela tem sido muito falada. Eu tenho falado muito disso na aula lá, falando de agentes públicos lá na graduação, né? Porque esse entendimento do STF mudou por causa da boa fé objetiva. Como é que você faz um concurso? Você gasta dinheiro contratando uma banca de concurso, faz o povo gastar dinheiro pagando cursinho, estudando, diz que está precisando de trabalhador, de tantas vagas, aí faz o concurso e não chama ninguém? Isso é uma conduta contraditória, né? O tal do venire contra factum próprio, você vai contra o próprio, você diz uma coisa e faz outra, você mostra uma coisa e faz outra. Então, você viola a boa-fé objetiva, né? E aqui, veja, o colega falou que tem que motivar exatamente. Inclusive, se a administração for revogar uma licitação, ela tem que revogar por um fato superveniente. Não dá para ela dizer, olha, eu vou comprar aqui livros para uma biblioteca municipal e sem acontecer nada, ela revoga a licitação. Sem acontecer nada, ela está violando a boa-fé objetiva. Para ela revogar, tem que haver um fato superveniente. O exemplo, pronto, ela ganhou a doação de livros. Então houve um fato superveniente. Ela recebeu uma doação, não vai mais precisar comprar, aí ela revoga a licitação. Aí tudo bem. Mas tem que ter um fato superveniente que seja justificado, motivado no processo. Professor, aí na licitação, por exemplo, ela ia comprar 100 mil livros. Aí ela recebe uma doação de 40 mil livros. Uhum. Como é que ficaria? Da mesma coisa, houve o fato superveniente, ela pode comprar só o restante. Só os 60 mil que faltavam, sim. Mas ela vai ter que comprar ou ela pode revogar e dar doação em número menor? Sim, ela pode fazer das duas maneiras. Houve um fato superveniente, ela justifica a postura dela, ela ia comprar um número X de livros, não vai mais precisar comprar. Então, se ela pode até não comprar nada, né? Então, quem pode o mais, pode o menos. Ela pode até não comprar nada. E se ela pode abandonar a empresa e comprar 0 livros da empresa, ela pode comprar só uma parte dos livros também. Certo? Mas aí já não precisaria fazer outro processo. Não está valendo Está valendo a mesma licitação, sim. Então, pessoal, mas aí, gente, caiu na OAB a exceção. Isso aqui foi uma covardia, caiu a exceção. Isso aqui caiu a exceção. Caiu mesmo um dia desse, viu? Foi na última agora? Foi uma das últimas provas, viu? Não lembro se foi a última. As licitações feitas pelas empresas estatais, a empresa pública e sociedade de economia mista. Eu já falei hoje aqui que elas não fazem licitação em relação à atividade fim, mas fazem em relação à atividade meio. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, se ele for construir um prédio, ele tem que fazer licitação. Pronto. No caso dessas empresas estatais, pessoal, se elas fizerem a licitação, uma empresa ganha a licitação, elas são obrigadas a contratar. Elas são obrigadas a contratar. É por isso que é uma exceção. É diferente da regra, né? Que a regra é a empresa ganhou a licitação, ela tem apenas a expectativa de direito, porque a administração pode revogar a licitação. Mas no caso das estatais, não. A empresa tem o direito de ser contratada. Não é só a expectativa de direito, é o direito de ser contratada. Isso caiu, pessoal. Tá? E cobraram justamente a exceção. Aqui assim, veja, andou tendo aí umas provas de direito administrativo bem difíceis, né? As últimas eu não achei, não. A segunda fase de direito administrativo, essa agora, eu achei das mais fáceis que teve. Achei das mais... Falei em sala de aula. Também fica aludiado, né?
Pronto, a peça era a mulher grávida que queria remarcar a prova do teste físico dela no concurso, né? A mulher estava grávida, estava fazendo concurso de delegado de polícia e nesse concurso, aí ela tinha que fazer o teste físico lá nos aparelhos físicos, abdominais e tal. E aí, exato, ela não podia por causa da gravidez. Aí a questão é se ela tinha direito ou não de remarcar o teste dela por causa da gravidez. E ela tem esse direito, né? Eu falo disso em sala de aula, a gente vai falar aqui, tá bom? Era uma apelação no mandado de segurança, a peça, né? Eu falei disso em sala, pessoal. E olha, teve uma seleção de estágio do Ministério Público aqui em Sobral. E caiu exatamente isso. E um monte de alunos lá da faculdade onde eu dou aula estava sabendo direitinho, né? Porque fizeram a prova do MP, depois eu comentei a questão da prova em sala de aula e acabou caindo justamente na peça da OAB, né? Mas só que era a segunda fase, então poucos alunos... administrativo não é uma matéria muito procurada na segunda fase ainda. Porque a questão, pessoal... Não, a questão é que junta com o processo civil. Você tem que saber administrativo e processo civil também. Aí não é só administrativo, né? Mas enfim. Pronto, vamos seguir. Pronto. Pois é porque não tem assim, processo administrativo, não tem uma disciplina com esse nome. Até tem um assunto com esse nome, né? Mas aí, do jeito que o civil usa o processo civil, o administrativo também usa o processo civil. Do mesmo jeito que para civil tem que saber o civil e o processo administrativo também. Gente, nós estamos caminhando agora para a parte fundamental da matéria licitação, que é o que mais cai em prova, né? Duas coisas, pessoal. Licitação tem dois assuntos que caem muito em prova. O primeiro é esse aí, ó, contratação direta. E o outro são as modalidades de licitação, tá? Até olhar que horas são. Que horas são, grande? Quantos minutos temos? 3 horas. Pronto, temos ainda 23 minutos, não é isso? Aqui nas minhas contas. Pronto, vai dar tempo para a gente entrar na contratação direta. Ó, pressupostos da licitação. Vamos lá. Existem 3 pressupostos para se fazer uma licitação. A gente viu que nem sempre se faz licitação. A própria Constituição já começa dizendo, né? Ressalvados os casos especificados na legislação, né? A Constituição, ela já começa dizendo que nem sempre vai ter licitação, né? Ela já começa dizendo aqui, ó, ressalvados, ó. Então, nem sempre vai ter licitação. Tá, mas o que é que precisa para ter licitação? 3 pressupostos para ter. Primeiro é o pressuposto lógico. A licitação é uma competição, pessoal. Se você não tem como fazer a competição, ou porque você só tem um ofertante, ou porque só tem um objeto, por exemplo, você quer comprar o capacete que estava na cabeça do Ayrton Senna no dia que ele morreu, para botar no museu do município. Só tem um capacete, só tem um objeto, não tem como ter competição. Então não tem como ter licitação. É uma situação de inexigibilidade de licitação. Porque você só tem um objeto, não tem como ter competição. Mesma coisa ofertantes, né? Você só tem um fornecedor, só tem um posto de combustível no município. O município vai comprar gasolina para os carros, tem que comprar daquele posto, né? Porque só tem um fornecedor. Então, o pressuposto lógico é a pluralidade de objetos e de ofertantes. Se não tiver essa pluralidade, não tem como ter competição. E aí vai acontecer uma coisa chamada inexigibilidade de licitação. Tem a ver com esse pressuposto lógico aí. A ideia por trás isso também é inexigibilidade, também não dá para ter competição, né? A ideia é que, mas é só artista consagrado. A ideia é que não tem como ter competição porque os artistas são muito diferentes, né? É muito subjetivo. Se você botar para competir a Cláudia Leite e a Ivete Sangalo, é muito subjetivo, elas duas são maravilhosas, cada uma do seu jeito, né? Então não tem como ter competição entre artistas consagrados. A lei parte daí, né? A lei parte daí. Sim, pessoal, então o pressuposto lógico vocês compreenderam. Tem que ter competição, para ter competição precisa ter essa pluralidade de objetos e de fornecedores, né? Ofertantes. Certo? Pronto.
aí vamos lá. O segundo pressuposto é o fático. O pressuposto fático é o seguinte, olha, não adianta nada. Por exemplo, eu vou comprar papel. Tem 10 livrarias em Sobral. Eu vou comprar papel, mas nenhuma delas apareceu na licitação. Nenhuma quis participar. Veja, tinha o pressuposto lógico, porque existiam os possíveis fornecedores, mas nenhum se interessou. Quando chegou no dia da licitação, nenhum apareceu. Então, a administração precisará repetir essa licitação? Ela não precisará repetir. Ela pode fazer a contratação sem licitação. Por quê? Porque ninguém apareceu. Quando ninguém aparece na licitação, pessoal, a gente chama isso aqui de licitação deserta. Aí, o colega ali já sabe. Licitação deserta, quando ninguém aparece. Tá? Então, tem que ter interessados. Não basta existirem os fornecedores se eles, na prática, não se interessarem para participar da licitação. Beleza? Pronto. Esse é o pressuposto fático. Agora, gente, não adianta nada. Vamos lá, a administração quer comprar caneta. Só que ela está precisando de 100 canetas só. 100 canetas vai dar o quê? 200, 300 reais aí, né? Bem baratinho. Pronto. Tem o pressuposto lógico, porque tem um monte de loja que vende caneta aqui, né? Um monte de livraria que vende caneta. Tem o pressuposto fático, porque elas vão se interessar, elas vão querer participar da licitação. Mas não vai ter o pressuposto jurídico, pessoal. Sabe por quê? Porque é barato demais. A lei não quer licitação nesse valor. As compras só precisam ter licitação a partir de 50 mil reais. Só precisa de licitação nas compras a partir de 50 mil reais. É possível não haver interessados. É possível sim. Então, olha, a ideia é justamente, não adianta nada ter o pressuposto lógico, ter o pressuposto fático e a lei não querer a licitação, né? A lei não querer a licitação, tá? 50 mil, A gente vai já falar desses valores, ainda agora, né? Ainda hoje. Já. Entenderam, pessoal? A licitação, ela não é um fim em si mesma. Ela não é. Não é porque, aliás, um fim em si mesmo, que é função de advérbio aí, né? Olha o português aí, ó. Um fim em si mesmo. Então é advérbio, então não é um fim em si, não varia. Enfim, pessoal, porque se você vai fazer, quando você faz licitação, você gasta. Tem que publicar o aviso da licitação no jornal de grande circulação, isso é caro, né? Isso é caro, leva tempo também, gasta dinheiro e gasta tempo. Então, tem muitas situações que a própria lei diz, eu não quero licitação. Uma situação de emergência, a lei não quer licitação, né? Enfim, é isso. A gente vai ver na sequência um monte de coisa relacionada ao pressuposto jurídico. São vários casos em que não precisa ter licitação. Tá? Beleza? Pronto. Aí a contratação direta. O que é contratação direta? É contratação sem licitação. Tá? Existem dois casos de contratação direta, a inexigibilidade e a dispensa. Vamos ver primeiro a inexigibilidade, o colega já até falou do artista consagrado, né? Enfim. Olha só, pessoal, o que é a inexigibilidade de licitação? Tem a ver com o pressuposto lógico. Aqui a competição é inviável. Não dá para ter competição, tem a ver com o pressuposto lógico que eu falei, tá? A lei de licitação, nesse artigo 74 dela, ela traz uma lista exemplificativa de situações em que não dá para ter competição. Mas essa lista é exemplificativa, isso cai em prova, viu? A dispensa, a lista é taxativa. A inexigibilidade, a lista é exemplificativa. O número é aberto aqui, né? Números apertos, que é número aberto. Então, a lei, ela dá esses exemplos. Ó. O fornecedor exclusivo, só tem um para fornecer, né? Só tem uma empresa que fornece energia elétrica. Só tem um posto de combustível no município, tem que comprar dele. Então, se o fornecedor é exclusivo, não tem como ter licitação, aí é um caso de inexigibilidade. Artista consagrado, o colega já falou ali, não tem como comparar. Você quer comparar o Jorge Vecilo e o Djavan, dois artistas consagrados. Não tem como fazer competição entre eles, porque isso é muito subjetivo. Tá? Outro exemplo, o caso do Bambambam. O Bambambam é isso aqui, ó. Serviço técnico com profissional ou empresa de notória especialização. Ou seja, você vai contratar uma pessoa que é fera no assunto e ela é o craque daquele assunto. É o Gilmar Ferreira Mendes em direito alemão. Ele é o cara do direito alemão no Brasil.
Ou aqui nosso querido professor Pádua na advocacia tributária, que é um grande amigo, né? Ele é o cara da área daquele assunto. Então, você pode contratá-lo sem fazer licitação, porque os outros não chegam nem aos pés dele. Então, ele é um notório especialista na área. É o bambambam, né? O bambambam. Também é um exemplo de... Até dá para ter pessoas para competirem com ele, mas você sabe que, como ele é um notório especialista, essa competição é inviável. E o outro exemplo é o credenciamento, pessoal. O que é isso, né? O credenciamento é quando a administração ela lança um edital para todo mundo ganhar, não é para uma empresa ganhar. Então, eu fiz credenciamentos quando eu estava lá na consultoria do INSS. O INSS fazia o credenciamento de bancos para pagar a aposentadoria. E todo banco que quisesse ganhava, não era para um ganhar, era para todos. Então, os bancos chegavam, apresentavam os documentos que o INSS queria, e todos os bancos conseguiam o que queriam, que era pagar as aposentadorias. E para o INSS, quanto mais banco, melhor. Né? Por que no credenciamento não tem competição? Porque todo mundo ganha. Se eu chegar aqui com uma nota de aula para entregar a todos vocês, todo mundo vai ganhar, então não precisa ter competição. Né? Tem exemplos de credenciamento, esses cartões de estacionamento que o pessoal vende, né? É um credenciamento que eles fazem. Ele chega, eu quero vender isso. Você quer vender? Como é seu nome? Está aqui. Tá. Pronto. Médico e o SUS, né? Médicos que atendem pelo SUS, eles fazem o credenciamento também. Qualquer médico que queira atender pelo SUS consegue. Só chegar e se credenciar, né? Tem médico perito credenciado no INSS, que é para quando o INSS não tem o médico dele no interior, aí tem um médico credenciado lá. Enfim. Havia advogados credenciados também no INSS, né? Aí começou a ter muito concurso para procurador e aí parou de ter os advogados credenciados. É outro exemplo de inexigibilidade de licitação, porque não tem como ter competição. Todo mundo vai ganhar, então não tem competição. Gente, isso é a licitação dispensada. Isso é a licitação inexigível. A dispensada é agora. Certo? Beleza, pessoal. Tem a licitação dispensada e tem a dispensável. Qual é a diferença? A dispensável é muito mais importante. A dispensada é fácil, a dispensável nem se compara. A importância em prova aqui. A licitação inexigível cai muito e a dispensável cai muito. Dispensada nem tanto. Qual é a diferença entre as duas? O nome ajuda, né? Dispensada é porque você não vai fazer licitação de jeito nenhum. Os casos de licitação dispensada, a lei não quer licitação e ponto final. Não tem licitação. Os casos de licitação dispensável, a lei disse, olha, não precisa fazer licitação, mas se você quiser, você faz. Por isso que o nome é dispensável, que vai ser uma decisão da administração pública, fazer ou não fazer a licitação. A administração está autorizada a não fazer a licitação, mas se ela quiser, ela faz. Isso não é dispensável. Por isso que o nome é dispensável, não é dispensada. Na dispensada, não. A administração não pode fazer a licitação. Tá? Gente, todos os casos de... a lista é taxativa, tanto na dispensada como na dispensável, viu? A lista só é exemplificativa onde? Na inexigibilidade. Na inexigibilidade, a lista de situações é exemplificativa. Mas na dispensada e na dispensável, você pode chamar as duas de dispensa, né? As duas de dispensa. A lista é taxativa, tanto numa como no outro. Certo? Enfim. Gente, todos os casos de licitação dispensada se referem a situações em que a administração pública está alienando um bem dela. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Toda questão de prova que eu vi sobre licitação dispensada, dava para você acertar sabendo disso. Sabendo disso. Todos os casos envolvem um bem público que a administração tem e entrega para outra pessoa. Então, se cair numa prova, marque a alternativa que se refere à licitação dispensada. A compra de um computador, a construção de um prédio, a contratação de um serviço de vigilância, ID de dado, a venda de um bem público.
o oferecimento de um bem público, a troca, ou a doação de casas populares. Pronto, doação de casas populares. Pronto, qual é a que vai se encaixar em licitação dispensada? A doação de casas populares. A compra não é. A compra, a administração pega o bem e paga e recebe. Não é a mesma coisa quando ela constrói um prédio, ela paga e recebe. Todos os casos de licitação dispensada são situações em que a administração aliena bens, tá? Pessoal, a administração pública, ela pode, por exemplo, doar um imóvel. Para ela doar um imóvel, ela só pode doar para outro ente público. Não pode doar um imóvel para particular. E ela só pode doar imóveis que sejam bens dominiais, porque bens públicos são inalienáveis. Isso aqui é interessante. Bens públicos são inalienáveis. Você não pode vender nem doar bens públicos, nem trocar. Isso é uma regra. Mas se o bem for dominial, o que é um bem dominial? É um bem que não serve para nada. O prédio do INSS é um bem de uso especial, porque ele está sendo usado para o serviço público. Agora, um terreno que o INSS tem que não serve para nada é um bem dominial, porque ele não está sendo usado. Se o imóvel for um bem dominial, ele pode ser doado. Mas imóvel, para ser doado ou vendido da administração pública, tem que ter lei. Lei. O prefeito não pode doar um imóvel sem uma lei da Câmara de Vereadores. Imóvel tem que ter lei para alienar, certo? Tudo isso está nesse artigozinho, 76 da lei de licitação, né? Vou dar outro exemplo aqui de licitação. Por exemplo, essas doações de casas populares, né? É licitação dispensada. Ó, outro exemplo. Doação de bens móveis para entidades sem fins lucrativos. Uma Kombi velha, um computador velho, um móvel velho, também é licitação dispensada, né? O que mais aqui? Tem a dação em pagamento, pessoal. O que é isso, né? Quando a administração ela tem um bem e vai dar para alguém como pagamento de uma dívida. A administração está devendo você e ela lhe dá um imóvel como pagamento da dívida. É um caso de licitação dispensada. Ora, eu tenho que dar o imóvel para o meu credor, não é? Se eu for abrir licitação, outras pessoas vão querer o imóvel também, mas eu não vou fazer que eu quero dar para você, que é você que eu estou devendo, então não vai ter licitação, certo? Oi? Exato, sem dúvida, né? Sem dúvida. Não, parece lógico assim, mas você vê na letra da lei o nome da ação em pagamento, você não entende bem por que aquilo ali é licitação dispensada, né? Enfim. Tem outro caso, pessoal, tem uma coisa chamada investidura. O que é isso, né? É quando você tem um terreno, aí a administração está fazendo uma obra vizinho ao seu terreno, fazendo uma obra, construindo um hospital. Aí teve um pedaço da obra um pedaço do terreno da obra que não foi usado. Veja, está aqui o seu terreno e aí está aqui o da administração e tem um pedacinho que sobrou da obra. Um pedacinho da obra que esse pedacinho ninguém vai se interessar porque ele é pequeno demais. Só tem uma pessoa que vai se interessar por esse pedacinho de terreno. Quem que vai se interessar? Você, para emendar com o seu terreno, entendeu? Você que vai emendar com o seu terreno, aí você se interessa. Para os outros não vai se interessar, um bequinho de terreno bem curtinho não vai se interessar. Pronto, sabe como é o nome disso? É bem simples, né? Como você disse, né? O nome disso é investidura. Porque você vai se investir no pedaço da obra da administração pública. O nome disso é investidura. Na verdade, investidura é mais um caso de licitação dispensada. Por quê? É um terreno da administração pública, né? Um pedacinho que sobrou que ela está oferecendo para alguém, alienando para alguém. Então é mais um caso de licitação dispensada. Sabe que é outra coisa chamada investidura, que está na lei? Outro exemplo, isso é investidura? Está na lei. Se você pegar esse artigo 76, ele não é pequenininho não, vê esse artigo, ele é grande. Tem lá. São duas coisas que se chamam investidura. Uma é esse terreno vizinho, né? E esse terreno que é o imóvel lindeiro, que é o imóvel vizinho, tá? Pronto. E eu digo tudo isso na nota de aula de vocês. Pronto, pessoal, só para encerrar o outro caso de investidura, tá? Investidura na matéria licitação. Porque investidura na matéria agentes públicos é a posse do servidor público, na matéria agentes públicos. Na matéria licitação, investidura é duas coisas. Uma é o terreno vizinho incorporar o pedaço da obra que sobrou da administração. A outra situação, pessoal,
é quando a administração vai construir hidrelétricas. Eu sempre digo em sala de aula, né? Eu digo assim, se o seu namorado disser, meu amor, eu vou trabalhar na construção de uma hidrelétrica, quando eu voltar a gente casa. Se ele disser isso, não espere, porque a hidrelétrica demora 20, 15, 30 anos para terminar de construir, né? Eu sempre digo em sala de aula. Então, e essas hidrelétricas, elas são construídas em lugares distantes, né? As pessoas vão para lá para trabalhar e tem que morar lá, e geralmente elas moram e constituem família lá, né? E quando elas vão e moram, é porque vão passar muitos anos lá, né? E quando elas moram, elas vão usar para morar os anexos da hidrelétrica, que são terrenos públicos, ou casas públicas, imóveis públicos, elas vão usar para morar, né? E essas pessoas que já estão nessas casas há 20, 30 anos, um dia essa obra vai terminar. E aí elas estão morando naquela casa há 20, 30 anos. Será que é justo a administração vender essa casa para qualquer pessoa? Ou é mais justo vender para ela, essa pessoa que já está na casa há 20, 30 anos? Mais justo vender para ela, né? Pronto. Aí não é doar, é vender. Quando a administração for vender esse terreno, ela não vai fazer licitação. O terreno não, a casa, né? O terreno não, a casa. Quando a administração for vender, ela não vai fazer licitação. Ela vai vender para a pessoa que já está na casa. Entendeu? E aí a gente chama isso de licitação dispensada, porque é uma alienação. É um imóvel da administração pública que ela vai entregar para alguém, alienar para alguém. Então vejam, pessoal, que é bem fácil você matar a licitação dispensada, porque todos os casos de licitação dispensada têm uma coisa em comum. É um bem público que está sendo alienado para alguém, ou vendido para alguém, ou doado para alguém, ou trocado com alguém, ou a administração dando uso desse bem para alguém. Enfim, é um bem público que a administração passa para outra pessoa. Isso é a licitação dispensada. Pronto, pessoal. Vai dar certinho. Na próxima aula a gente entra de cara aqui na dispensável, vê as modalidades de licitação. Aí tá bom de licitação, porque é para a gente ver só o que é mais importante. E aí, contratos administrativos, eu vou ver, porque eu acho que é melhor a gente ver o restante de licitação na próxima aula e resolver exercício, né? E aí, na outra, a gente vê contratos, só que contratos é menor a matéria. Só tem um assunto importante em contratos, pessoal, as cláusulas exorbitantes. É o único assunto importante em contratos administrativos. A gente vê rapidamente aqui, tá bom? Obrigado. Desculpa, falei demais hoje, né? Falando. Um abraço, pessoal de casa. Rapaz, esse microfone